Bom dia, meu nome é Elson Guerra, professor de matemática. Dando prosseguimento ao estudo de MMC e MDC, eu trago para vocês hoje dois exercícios que vamos trabalhar juntos. Se você não está inscrito, peço que inscreva-se no meu canal, continue assistindo meus vídeos, dê seu like e que clique no sininho para que você seja notificado sempre que eu colocar um vídeo. O primeiro problema diz o seguinte: uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras, 360 engenheiras, 288 batedoras, 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em... Muito bem, vamos analisar o problema. Observe que você tem 288 abelhas que são batedoras e você tem 360 que são abelhas engenheiras. E você quer dividir essas abelhas em grupos. Então veja bem, se você quer fazer uma divisão das suas abelhas em grupos, a quantidade de abelhas que você vai obter será um número menor que 288 e menor do que 360. Quando a gente procura um número menor do que o número que nós temos, nós estamos falando de maior divisor comum. Por que maior divisor comum? Porque a quantidade que procuro é menor do que as quantidades oferecidas. Vamos então calcular o maior divisor comum de 288 e 360 pelo método que nós já trabalhamos anteriormente. Se você ainda não sabe, dá uma olhadinha que já tem vídeo sobre o cálculo de MMC e MDC. Vamos fazer pelo método da fatoração em fatores primos, e o primeiro número primo é o 2. 288 dividido por 2, 144. 360 dividido por 2, 180. Vamos então identificar esse número. Novamente por 2, eu tenho 72 e tenho 90. Observe que eu fiz a divisão pelos dois algarismos. Cada vez que eu faço isso, eu identifico o divisor comum. Novamente é possível dividir por 2. A metade de 72, 36, a metade de 90, 45, mais um divisor comum, e eu vou separando os divisores que são comuns. Novamente por 2, aqui é 18, mas 45 não é divisível por 2, então repetimos e não separamos porque o divisor não é comum. Ainda é possível dividir por 2, dividindo isso aqui por 2, eu tenho 9 e tenho 45. Também não vou identificar porque o divisor não é comum. Agora é a vez do número 3. 9 dividido por 3 é 3. 45 dividido por 3 é 15. 3 é um divisor comum. Novamente por 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 por 3 é 5. 3 é um divisor comum. Agora resta dividir por 5. 5 por 5 dá 1, repete 1. E eu posso calcular o meu maior divisor comum, que vai ser o produto dos termos que eu isolei. Eu tenho 2 ao cubo e eu tenho 3 ao quadrado. Eu tenho 3 ao quadrado. Portanto, o maior divisor comum vai ser 8 vezes 9. Finalizando, o maior divisor comum, 72. Observe que o que eu fatorei foram abelhas.
Portanto, 72 é abelhas. Esse é o número de abelhas que eu vou ter em cada grupo. Para me descobrir quantos grupos eu terei, eu devo somar as abelhas que eu tenho. Eu tenho 288 que são batedoras e tenho 360 que são engenheiras. Aqui eu tenho 8, fazendo a soma. 8 e 6 é 14, vai 1. 2 mais 1 é 3, com mais 3 é 6. 648 abelhas na colmeia. Vamos pegar esses 648 abelhas e vamos dividi-las em grupos de 72. Bom, eu não posso dividir 6 por 72 porque 6 é menor. 64 continua sendo pequeno, tenho que dividir tudo ao mesmo tempo. Agora, qual número que eu vou multiplicar por 72? 9. 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 7, 63, com mais 1, 64. Portanto, eu tenho 9 grupos. Resposta: 9 grupos de 72 abelhas. Está respondido esta primeira questão. Eu vou ter 9 grupos de 72 abelhas. Vamos agora para a segunda questão. 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. Uma jovem viaja com o mesmo destino. Uma jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. O segundo de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajaram juntos? Muito bem. Então, são 3 pessoas que vão viajar com o mesmo destino. Uma faz a sua viagem a cada 12 dias. O segundo faz a mesma viagem a cada 15 dias. E o último faz a mesma viagem a cada 20 dias. É claro que vai haver um dia em que se encontrarão. A pergunta é a seguinte: esse dia será igual a 12, a 15, a 20 ou mais ou menos que esses dias? É claro que não pode ser menos de que 20 dias. Para que eles se encontrem, no mínimo seria 20 dias. Mas a probabilidade é que seja mais de 20 dias. Porque os dias, o calendário só vai se encontrar depois de 20 dias. Então veja bem, se o número que eu estou procurando é um número maior do que 12, maior do que 15 e maior do que 20, eu estou procurando um número que pertence ao mínimo múltiplo comum. Para me encontrar esse dia, eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum de 12, de 15 e de 20. Observe, o primeiro viaja com 12 dias. 3 dias depois, viaja o segundo. 5 dias depois, viaja o terceiro. Então, para que eles se encontrem, o número que eu procuro tem que ser maior do que 12, maior do que 15 e maior do que 20. Quando eu procuro um número maior do que os números fornecidos, eu uso o MMC, tá? Então, vamos agora calcular o MMC de 12, 15 e 20. Dividido por 2. Aqui vai dar 6. Aqui repete. Aqui é 10. Ainda dá certo por 2. Aqui é 3. Não dá certo por 15, porque 15 não é divisível por 2. Aqui é 5. Por 2 não dá mais certo, é a vez do 3. Aqui é 1. Aqui é 5. Repete o 5.
Agora é a vez do 5, que dá 1, que dá 1, que dá 1. Muito bem. Vamos calcular agora o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum vai ser 2 ao quadrado multiplicado por 3 multiplicado por 5. Portanto, o mínimo múltiplo comum vai ser 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Conclusão: eles se encontrarão e viajarão juntos daqui a 60 dias. Agora vamos só frisar uma diferença entre essas duas situações. Na primeira situação, eu encontrei um número que era menor do que os números fornecidos. Um número menor do que 288 e menor do que 360. Um número que era menor do que esses dois números aqui, ó. Quando eu faço isso, quando é menor, MDC. Na segunda situação, eu encontrei um número que era maior. Quando o número que eu procuro é maior, MMC para números maiores. Quando eu procuro um número maior, MMC. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, poste no canal. E se for necessário, revejam o vídeo várias vezes. Um abraço.